Se você é cruzeirense apaixonado, esse vídeo é para você. E olha, prepare o coração, porque hoje a bomba que a gente vai soltar aqui tem tudo para agitar a torcida celeste como há muito tempo não se via. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações porque aqui é o nosso canal de notícias do Cruzeiro. O lugar onde você fica por dentro de absolutamente tudo que acontece com a Raposa, com aquele jeitinho dinâmico, animado e, por que não, um pouco dramático, como o futebol brasileiro ama ser. Agora, bora pra essa história que vai te deixar grudado até o fim. E ó, não sai daí não, porque o que eu tenho pra contar pode mudar os rumos do Cruzeiro nos próximos meses. Imagina só a cena. Véspera do fechamento da janela de transferências, tudo parecendo tranquilo na toca da Raposa. Aquele clima de treino normal, bastidores estáveis, de repente, rumores começam a pipocar de todos os lados. Algo grande estava prestes a acontecer. Algo que poderia abalar as estruturas da torcida celeste. Mas ninguém esperava que fosse ele. Sim, estamos falando do camisa 10. Do cara que chegou como esperança, que virou referência técnica, e que vinha mostrando lampejos de genialidade jogo após jogo. O nome? Matheus Pereira. Mas calma. Não adianta correr para os comentários agora, respira fundo que eu vou te contar tudo. E o que vem a seguir pode ser um verdadeiro divisor de águas no Cruzeiro. A informação que sacudiu os bastidores veio direto do site torcedores.com, mais precisamente da apuração feita pelo jornalista Juan Rodrigues. E segundo ele, Matheus Pereira não só recebeu uma proposta para deixar o Cruzeiro, como chegou a aceitá-la. Isso mesmo que você ouviu. O nosso craque, o maestro da camisa 10, esteve a um passo de dar adeus à toca e embarcar rumo ao leste europeu. A proposta veio com força, com cifras tentadoras. Estamos falando de uma proposta oficial do Zenit, da Rússia, e com um valor inacreditável. Mais de 100 milhões de reais. Uma oferta astronômica, especialmente para um clube que ainda busca se estruturar financeiramente após os anos difíceis da Série B e da reconstrução. E você pensa, foi só especulação, nada sério. Pois é aí que a história fica ainda mais inacreditável. O Matheus não apenas considerou a oferta, ele foi fazer exames médicos em uma clínica em Belo Horizonte, tudo pronto para fechar com o clube russo. O Cruzeiro já começava até a sondar substitutos, os bastidores fervilhavam, e tudo indicava que a saída era questão de horas. Mas então, em uma reviravolta daquelas dignas de novela, Matheus Pereira voltou atrás. Isso mesmo. Depois de tudo alinhado, depois dos exames feitos, ele simplesmente desfez o acordo verbal com o Zenit e decidiu continuar no Cruzeiro. Faltava apenas assinar um último documento para oficializar a transferência. Mas ele parou tudo. Agora me diz, quantas vezes você já viu uma novela dessas acontecer e o final ser esse? Em tempo de futebol moderno, onde o dinheiro fala mais alto do que a paixão, essa decisão pegou muita gente de surpresa. A torcida, que já estava se preparando emocionalmente para a despedida, foi pega de calças curtas. E a pergunta que ficou no ar foi: por que ele desistiu? Segundo fontes ligadas ao staff do jogador, foi uma decisão pessoal e familiar. Matheus sempre deixou claro que gostaria de voltar à Europa em algum momento, especialmente por causa da sua família, que vive no velho continente. Mas, naquele momento, algo pesou mais. O carinho pela torcida, o compromisso com o projeto do Cruzeiro, e sim, a chance de deixar uma marca ainda mais forte no clube. Ele decidiu que não era hora de ir embora. Mas aí começa o segundo capítulo dessa história que ainda está longe de acabar. A permanência de Matheus Pereira não significa garantia de estabilidade. O Cruzeiro quer manter o jogador até o fim do contrato, que vai até junho do ano que vem. E, pelo desempenho em campo, ele continua sendo peça fundamental no esquema do técnico Leonardo Jardim, que, aliás, também fez força para segurar o camisa 10. Com 2 gols e 3 assistências em 20 jogos nesta temporada, Matheus vem sendo decisivo. Talvez não tanto nas estatísticas, mas no domínio de jogo, na cadência do meio-campo, na visão apurada. Ele é o cérebro do time. E perder esse cérebro no meio da temporada poderia ser um baque difícil de administrar. Mas, será que ele vai continuar até o fim mesmo? Porque agora vem o tempero final dessa história. Outros clubes europeus já começaram a monitorar a situação de Matheus Pereira. Clubes da Espanha e da Turquia estariam de olho, segundo especulações que circulam nos bastidores da imprensa esportiva. Ou seja, a novela pode ter tido um capítulo surpreendente, mas o episódio final ainda não foi escrito. E tem mais.
O fato de ele ter recusado a Rússia não quer dizer que vai recusar qualquer outro destino europeu. A verdade é que, se surgir uma proposta ainda mais interessante, seja financeiramente, esportivamente ou até emocionalmente, o risco de saída ainda existe. E com a janela de transferências europeia prestes a reabrir em julho, a apreensão vai voltar com força total. Então fica aqui a pergunta: o que você faria no lugar do Matheus Pereira? Sair agora, com uma proposta milionária na mesa? Ou ficar e tentar escrever seu nome na história do Cruzeiro como um verdadeiro ídolo? E a diretoria? Será que o Cruzeiro está realmente preparado para perder o seu principal articulador em pleno andamento da temporada? Essa pergunta ecoa nos bastidores da Toca da Raposa segundo como um alarme que não para de soar. Porque perder um jogador como Matheus Pereira não é só uma perda técnica. É uma lacuna gigantesca que se abre no planejamento tático, psicológico e até emocional do grupo. Ele é mais do que um meia. É o elo entre defesa e ataque. É a engrenagem fina que faz o motor funcionar. Sem ele, o Cruzeiro teria que se reinventar. E não é exagero dizer que a diretoria precisaria agir rápido, com precisão cirúrgica, para encontrar um nome à altura. Se é que isso é possível, com o perfil exato, com o entrosamento, com a liderança silenciosa que ele exerce dentro de campo. Mas será que há nomes no mercado com o mesmo nível de qualidade, maturidade e impacto imediato? A verdade é que opções até existem, mas o problema está nos detalhes. Jogadores com o perfil de Matheus não se acham facilmente. E, se estão disponíveis, o valor é astronômico. Há jovens promissores na América do Sul? Sim, mas seria preciso tempo de adaptação. Há veteranos experientes no futebol europeu? Pode até haver. Mas será que estariam dispostos a vir ao Brasil agora? E mais, será que chegariam com a mesma fome de bola e capacidade de decidir jogos grandes como camisa 10 do Cruzeiro? É aí que a diretoria se vê diante de um dilema complexo, quase cruel. Repor Matheus Pereira significaria investimento pesado, risco técnico e talvez até uma mudança de estilo de jogo. Será que Leonardo Jardim teria tempo e margem para reinventar sua equipe no meio do Campeonato Brasileiro? O que a gente sabe é que, nos bastidores, o clube está se movimentando. A permanência de Matheus não foi só um alívio esportivo, mas também um recado ao mercado. O Cruzeiro está se reestruturando, está ganhando fôlego, e não vai se desfazer fácil dos seus principais ativos. Mas, como em toda boa história do futebol brasileiro, o inesperado pode acontecer a qualquer momento. Hoje ele está aqui, amanhã pode estar em outro continente. O importante é que, por enquanto, Matheus Pereira segue vestindo o manto azul e levando esperança para a torcida celeste. E para você que chegou até aqui, o que achou dessa reviravolta? Será que o Matheus Pereira vai mesmo cumprir seu contrato até o fim? Ou estamos prestes a ver um novo capítulo dessa novela nos próximos dias? Conta pra gente nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like, porque isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho e garantir que você continue recebendo os conteúdos mais bombásticos, curiosos e surpreendentes do Cruzeiro. Aqui é o nosso canal de notícias do Cruzeiro. E a gente tá só começando, vem muita coisa por aí.